Fala galera, tudo bem? Eu sou o professor Rodrigo Moreira, sou professor de Química e falo daqui de Feira de Santana, Bahia, diretamente para você que vai fazer o Enem, né? Pois é, garotada, olha só, o que é que acontece? Na aula anterior, né, nós falamos sobre as transformações gasosas, né? Sobre a equação geral dos gases, que era o que? O PVT e o pó-votó, que eu até brinquei, né? Da musiquinha, vou mandando um beijinho pra titia e pra vovó. Só não posso esquecer do PVT e pó-votó, 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 PVT e pó-votó. E na aula anterior nós falamos da transformação isotérmica, né? Cuja temperatura ela é constante. Nessa aula aqui agora nós vamos falar da transformação isobárica. Ou seja, nós sabemos que são três as variáveis de estado de um gás: temperatura, volume e pressão. Então, na aula de hoje, a transformação que nós vamos falar é a transformação isobárica. Nessa transformação, pessoal, a pressão ela é constante ao longo do processo. Como ela é constante ao longo do processo, a pressão inicial vai ser igual à pressão final do sistema. Portanto, gente, né, utilizando essa equação geral dos gases, nós temos que PVT igual a pó-votó. Como a pressão inicial é igual à pressão final, então essas variáveis P inicial, P0 e P, vão embora, ficando justamente isso aqui. Essa é a relação que vocês vão utilizar para todo o cálculo envolvendo a transformação isobárica. Outra coisa interessante, a transformação isobárica também é conhecida como lei de Charles ou de lei de Gay-Lussac, né? Na verdade é deles dois, de Charles e de Gay-Lussac. O que foi que esses camaradas quiseram dizer para a gente, né? Após fazer todos os seus experimentos. Eles disseram que uma determinada massa fixa de um gás, quando submetido a uma pressão constante ao longo do processo, quando é aumentada a temperatura, olha só, quando é aumentada a temperatura, verifica-se que o volume também aumenta. Então ele quis dizer o seguinte, que o volume é diretamente proporcional à temperatura. No caso, quando você aquece o sistema, o volume ele aumenta. Quando você resfria o sistema, ele diminui de tamanho. É mais ou menos assim, como se fosse uma festa de aniversário. Você encheu as bolas de aniversário e deixou lá, né? Enfeitando a festa. Do nada a bola estoura. Por quê? O calor fez com que a temperatura aumentasse, aumentou a vibração entre as moléculas. Essas moléculas agitaram, elas quiseram expandir o volume, né? Por causa da sua energia. Nessa expansão, a parede elástica do balão não suportou e estourou. A mesma coisa se você pegar uma bola de aniversário cheia e coloca no congelador por umas 2, 3 horas. Quando você vai retirar ela do congelador depois desse período, você vai ver que a bola está totalmente murcha ali também, né? Então, tudo isso é uma transformação isobárica, né? A pressão interna não mudou. Pessoal, só que tem um detalhe. O gráfico disso daqui, eu estou fazendo em relação à temperatura sendo em Kelvin e o volume sendo em litros, né? O gráfico da temperatura é um gráfico crescente. Portanto, aqui ó, eu tenho um V1 aqui no caso. Esse V1 ele vai bater aqui e vai chegar até aqui em T1, tudo bem? Então aqui, né? À medida que você aquece um pouco até T2, você já vai ter uma temperatura 2. Se você dobrar a temperatura, você acaba dobrando o volume também, porque são grandezas diretamente proporcionais. Então beleza, analisando graficamente, a temperatura tem que ser em Kelvin no gráfico, até para poder dar tudo certinho. Vamos aqui ver como é que fica a aplicação de uma questão envolvendo a transformação isobárica aqui para vocês. Um recipiente de paredes elásticas. Pessoal, quando fala que a parede é elástica, já facilita muito o nosso trabalho. Por quê? Porque se a parede ela é elástica, a gente já sabe que o volume pode aumentar ou diminuir. Maravilha, né? Porque a parede ela deforma, né? Uma bola de aniversário, por exemplo, ela pode aumentar à medida que a gente vai enchendo ela, né? Ela vai aumentando, né? Contém 20 litros de um gás
submetido a 27 graus Celsius e 1 atm. Perfeito. Considerando uma transformação isobárica, para que tenhamos 60 litros desse gás, devemos aquecer esse sistema até qual temperatura? Perfeito. Então, gente, eu tenho 20 litros, é o início. A temperatura inicial, que é de 27 graus Celsius. E temos a pressão inicial, que é de 1 atm. Mandou considerar a transformação isobárica. Então, a pressão final é igual à pressão inicial, que vai ser 1 atm também. As pressões são iguais. Maravilha. Aí quer ter justamente 60 litros desse gás, mas quer saber qual é a temperatura. Gente, como é que vai ser feito aqui? Coisa simples. Em primeiro lugar, a pressão está certa. Se aqui está em litro. Porém, para efeito de cálculo, você tem que utilizar a temperatura na escala Kelvin. Se você não utilizar a temperatura na escala Kelvin, vai errar a questão, tá bom? Porque o significado de diretamente proporcional é justamente na escala Kelvin. Se você utilizar na escala Celsius, você não vai conseguir enxergar graficamente falando essa questão do diretamente proporcional, perfeito? Então aqui, ó, você vem, PVT, Povotó, aí nisso daqui, o que é que vai acontecer? As pressões são iguais, vocês já podem ir cortando. O volume final é 60, ele quer saber a temperatura final do sistema. O volume inicial era de 20 litros e a temperatura inicial de 300 Kelvin. Beleza, aqui você aplica o produto do meio por extremo. Então você tem 20 vezes o valor da temperatura, 60 vezes 300. Isso aqui vai dar 18.000. Quando tu divide isso aqui por 20, campeão, ó, cancela aqui, então 1.800 por 20, essa temperatura dá 900 Kelvin. A questão não pediu, mas se tivesse solicitado, era só você diminuir 273 que você iria encontrar essa temperatura em graus Celsius, que daria 627 graus Celsius, perfeito? Outra coisa que a questão acabou pedindo foi para você esboçar o gráfico, né? Então, graficamente falando, como é que fica isso aqui, ó? Lembrando que o volume aqui está em litro e a temperatura está em Kelvin. Então, o volume inicial é de 20 litros e a temperatura inicial é de 300. Então, vamos lá. 20 litros está aqui. Suponha que 300 esteja aqui. Certo? Então, aumentou em 3 vezes o volume. Ó. Ele subiu, triplicou 3 vezes. Então, ó, 40, mais ou menos 60, mais ou menos aqui. Certo? 300, 600, 900 aqui. Ó. Certo? Beleza. Então, graficamente falando, esse aqui é o ponto inicial e aqui o ponto final. Então, ó, um gráfico assim, em linha reta, como eu estou mostrando aqui para vocês, ó. Seria mais ou menos nessa proporção. Perfeito? Então, galera, esse é o segundo tipo de transformação gasosa, que é a transformação isobárica, certo? Espero ter colaborado mais um pouquinho para o conhecimento de vocês e que vocês, né, desejo todo sucesso no Enem para vocês. Muito sucesso, muita paz, né? Força, foco e fé. E vá, meu amigo, vá em frente que você vai conseguir essa vaga na universidade. Um grande abraço do professor Rodrigo Moreira. Fiquem com Deus. Tchau.